Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 em diante. Capítulo 6, a partir do versículo 3. Quero que todos sejam bem-vindos a esse lugar, em nome de Jesus. Essa casa de Deus, ela foi consagrada a Deus. E esse lugar é um lugar muito especial, porque Deus tem se manifestado, Deus tem falado, Deus tem agido de uma forma poderosa neste lugar. Amém? Hoje não vai ser diferente. Quem achou diz amém. Irmãos, o tema deste capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos diz: livres do pecado pela graça. O versículo 3 diz assim: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, como escravos, para que não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? Aí, lá na frente, no versículo 11, você pode olhar um pouco mais na frente, e o versículo 14, 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Pai querido e amado, obrigado por mais esse dia de vida, por mais este momento, esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, na Tua presença. É um privilégio, Deus, estarmos aqui. Obrigado por esse momento de adoração, de louvores. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Pai, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que desapareça o homem, e que o Senhor resplandeça em nosso meio e nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha usar a minha vida, Pai, para abençoar aqueles que aqui estão nesta noite, em o nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém? Pode sentar, meu querido, em nome de Jesus. Fique bem à vontade. Nós estamos na casa de Deus, na casa do Pai, e na casa do Pai a gente se sente bem tranquilo, bem à vontade. Meus irmãos, eu estava durante esta semana meditando na palavra de Deus, e veio ao meu coração a grande comissão. Quando o Senhor Jesus reuniu os discípulos, os 11 discípulos, nesse tempo Judas, o traidor, não estava mais com eles. Eram 11, e Jesus reuniu os discípulos para enviá-los e dar continuidade à sua missão, porque durante 3 anos e meio Jesus trabalhou, Jesus preparou esses homens, e agora a ordem dele era que estes homens fossem e completassem a sua missão. E assim como Jesus preparou estes homens, Jesus deu a eles a responsabilidade de preparar outras pessoas. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 19, Jesus diz assim, portanto, ide
e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Veja, irmãos, Jesus colocou sobre aqueles homens uma grande responsabilidade. Afinal de contas, todos eles haviam sido chamados por Deus. Assim como nos dias de hoje, Deus tem separado homens, Deus tem chamado mulheres para dar continuidade, porque a obra de Deus, ela não pode parar. Quando Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja, Ele está dizendo que a igreja do Senhor Jesus, ela está sob a proteção de Deus, e que Deus, através do seu Espírito, estará durante todo o tempo preparando pessoas e enviando pessoas. É por isso que você vê tantas igrejas abertas, são pessoas que Deus tem enviado. Então Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine essas pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Isto é, não há como uma pessoa aprender se não tem quem ensine, e não há como uma pessoa conhecer a Cristo se não tiver quem anuncie. Então Jesus enviou, a responsabilidade continua. E se nós observarmos o apóstolo, ou no livro de Marcos, ou melhor, no livro de Marcos, se observarmos no capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz: aquele que crer e for batizado será o quê? Salvo. Porém, aquele que não crer será condenado. Foi isso que diz. Está ali no projetor, irmãos? Isso é a palavra de Deus, não é a palavra do pastor e nem da igreja a qual você está visitando ou faz parte nesse dia. Isso é a palavra, é a Bíblia Sagrada. Não existe, irmãos, Bíblias e Bíblias. Há uma Bíblia só. Todas as religiões, elas têm uma única Bíblia. O que está escrito na Bíblia que eu prego está escrito em todas as Bíblias. Então Jesus disse: vão, e preguem o evangelho a toda criatura. Aquele que acreditar no evangelho e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer será o quê? Condenado. Então, irmãos, qual foi a ordem de Jesus? Vão e preguem o evangelho. O que nós estamos fazendo nesta noite? Há 33, 34 anos eu iniciei meu ministério. Há 35 anos eu fui chamado. Eu me preparei e o Senhor me enviou, e eu tenho feito isso, pregado o evangelho. Muitos têm acreditado nas palavras que eu tenho dito, muitos não. Mas Jesus disse: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Agora aí, irmãos, houve uma grande inversão por parte de muitas igrejas. As pessoas inverteram o ide do Senhor. Escute, Jesus disse: vão, preguem a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será o quê? Salvo. Aquele que não crer será o quê? Condenado. Aí, irmãos, as pessoas inverteram. Mas de que forma, pastor? As pessoas falam assim: prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo e depois será batizado. Não é isso que muitos fazem? Muitos acreditam que a salvação, ela vem apenas quando a pessoa crê. Mas a palavra de Deus diz que apenas crer não é suficiente. Porque ela disse assim, está o texto ali no projetor, deixa ali: aquele que crer e for batizado. Eu não posso inverter crer, salvo, batizado. Crer, batizado, salvo.
Você entende? A ordem que Jesus fez. Aí muitos dizem assim: por que invertem? Porque eles dizem que as pessoas têm que se preparar para se batizar. Quantos dizem assim: não, você tem que primeiro ser liberto, você tem que primeiro ser curado, você tem que primeiro ter certeza que é isso que você quer, você tem que e aí, se você lá aceitar, concordar, decidir que é isso que você quer para a tua vida, aí você vai se batizar. Não é isso que as pessoas fazem? Um dia alguém me disse assim: pastor, eu disse para ela, ó, o único requisito que o Senhor Deus pede para a pessoa para se batizar é crer. Eu falei para ela: crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Deus pede de nós? Se você crer e você se batizar, você vai ser o quê? Salvo. Mas se você não crer, você não se batizar, você será o quê? Condenado. Não é isso? Então, por que eu vou me preparar? Por que eu vou me libertar? Por que eu vou tudo isso para depois? Irmão, a atitude de fé tem que ser no início. Aquele que crê. Foi a palavra que o Senhor deu aos discípulos. Aí os discípulos foram pregando a palavra de Deus. E se você observar o livro de Atos dos Apóstolos, ele narra 9 batismos. 9. Você pode ler o livro de Atos, está lá 9. Em todos os 9 batismos, todas as pessoas que creram foram batizadas imediatamente, a não ser Saulo, porque Saulo, quando ele teve um encontro com Cristo, diz a palavra que ele ficou cego, por 3 dias ele não enxergava. Então o Senhor enviou Ananias até ele, para que operasse o milagre na vida dele, e depois que ele foi curado, a primeira coisa que ele fez é ser batizado. Mas a primeira pregação está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 37. Olha que diz aqui, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha o versículo 39. Pois a vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Versículo 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Os que aceitaram a palavra foram batizados quando? No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Porque quando eles ouviram a palavra de Deus verdadeira, aquela palavra que Jesus salva, que Ele é o único Salvador, quando Pedro testemunhou, mataram o santo de Deus, o ungido de Deus, irmãos, ferveu o coração daqueles homens, e eles ficaram preocupados: mas o que eu preciso fazer para me salvar? E Pedro disse: vocês têm que se arrepender. Mas se arrepender do quê? Das prostituições, das idolatrias, dos vícios, de tudo aquilo que vocês fizeram na vida de vocês. Se arrepender, dizer: Deus, eu era cego, tolo, mas eu estou arrependido. E aí, cada um de vocês seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Irmão, uma pessoa só pode ser redimida do seu passado através do batismo. O pessoal pensa assim: a remissão.
E aí, quando vocês fizerem, vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Deus não está falando do batismo com o Espírito Santo. Deus está falando da presença, do novo tempo. Então, gente, olha aqui, foi imediato. Olha no capítulo 8, vai um pouquinho para frente. Eu quero pregar a palavra de Deus para você hoje, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Capítulo 8, versículo 12, quando Filipe vai para Samaria. Filipe era um diácono, pregador do Evangelho. Olha o que diz aqui no versículo 8, diz assim, capítulo 8, versículo 12: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Tinha criança batizada ali, irmãos? Quem era batizado? Os homens e as... Porque primeiramente eles precisavam ouvir o Evangelho. Irmãos, Jesus, ele veio trazer um novo tempo, o tempo da graça, a dispensação do Espírito Santo. A religião sempre existiu. O budismo, por exemplo, nasceu antes de Cristo. Se você observar, a lei de Moisés e tantas outras religiões sempre existiram. Por falta de religião não foi que Jesus veio. Sempre teve religião, mas nunca teve Cristo. A diferença é Cristo. Amém? Porque a religião nunca salvou ninguém. É Cristo que salva. Então foi necessário que Deus enviasse o seu Filho. No meio das religiões, lá estavam os fariseus, os judeus, lá estavam os sacerdotes, sumos sacerdotes, fazendo religião, fazendo um monte de coisa, irmãos, matando, sacrificando boi, cordeiro. Irmão, era lindo de ver os levitas reunidos no templo, tocando lá a corneta, era coisa gloriosa. Religião tinha, mas o coração das pessoas estava longe de Deus. A religião não aproxima uma pessoa de Deus, porque se a religião aproximasse, Jesus não teria vindo e teria morrido na cruz do Calvário. Então foi preciso que ele padecesse para pagar os nossos pecados. É por isso que é necessário o batismo em Cristo. Você entende? Quebrou a parede de separação. Então Filipe chega em Samaria com aquela mensagem falando de Jesus, dos milagres, que ele era o Salvador e tal. E muito, aqui fala sobre um senhor feiticeiro que se converteu com a palavra de Filipe. Olha aqui, ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto poderoso, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus. Olha aqui, clamando chamando o grande poder. Olhavam para esse Simão, diziam que ele era o poderoso. Aderiram a ele, porque havia há muito tempo iludido aqueles homens com mágicas. Quando, porém, deram crédito à mensagem de Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, eles creram em Jesus e foram batizados, tanto homens como mulheres. Aí olha o versículo 13: o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, compartilhava a Filipe, ou melhor, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que Filipe praticava. Então você veja, o povo estava enganado, como o povo hoje, até hoje, vive enganado, irmãos, acreditando em mágica, acreditando em benzimento,
acreditando em tantas sortistas. Dá tua mão que eu conheço o teu futuro. Geralmente a maioria dessas pessoas vive quebrada. Um dia eu estava andando num bairro de Curitiba, uma invasão, aí eu vi um ranchinho, sabe, de papelão, uma coisa terrível, e estava escrito uma placa bem grande, sortista. Venha conhecer o teu futuro. E pasme, irmãos, muitas pessoas vinham ali conhecer o futuro. Se alguém tem alguma coisa sobre o nosso futuro, irmão, é Deus. Quem é o homem para saber o futuro? Quem é o homem? Então o mágico estava lá enganando o povo, e Filipe chegou e pregou o evangelho, e Deus começou a fazer milagre naquele lugar. E aí as pessoas deixaram de crer na mágica e começaram a crer no evangelho. Irmão, você sabe por quê? A maioria do povo que está na igreja é povo que está aqui por causa de milagre. Gente que tinha câncer e foi curado, gente que tinha problema de alcoolismo e foi liberto, gente que tinha problema com drogas, gente que tinha uma vida destruída. Você acha que todas as pessoas vão para a igreja porque amam a igreja? Eles vão porque precisam. E aí Deus faz o milagre, e a pessoa fala assim: puxa, mas como é que eu vou voltar para onde eu estava, se Deus abençoou a minha vida? Então, irmãos, as pessoas acreditavam e eram batizadas. Veja aqui o texto seguinte, no versículo 36 a 38, fala sobre o eunuco, não é? Que Filipe pregou a palavra. No mesmo capítulo, eu já virei 36, quem achou diz amém. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o teu coração. E respondeu ele: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos e desceram na água, e Filipe o batizou. Amém? Na hora, não é o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, quando eu melhorar, quando eu me libertar, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. Irmão, se você não toma uma decisão na tua vida, aí observamos o texto seguinte, olha o capítulo 9, 17 e 18, olha aqui, Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, sobre Paulo, e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos umas como escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi o quê? Batizado. Você viu? Tudo imediato. O homem de Deus chegava e a obra acontecia. Veja o próximo, capítulo 10, 44 e 48. Esse aqui é o Cornélio. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam uma palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e que vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem o quê? Batizados, na hora. Olha só, não teve nada depois. Aí, vamos para o próximo, capítulo 16, o carcereiro. Capítulo 16, veja aí, a partir do versículo 13. Não, é 16, 13 não. Na prisão, 36. 6:36. Então, é quando Paulo estava na prisão e veio um terremoto ali. Então o carcereiro comunicou a Paulo:
estas palavras. 35, a prisão, a conversão, é 27. Vamos no 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestavam grande glória por terem crido em Deus. Amém? Olha ali o carcereiro, na mesma hora. E assim, irmão, sucessivamente, aonde você for na palavra de Deus, você vai ver as pessoas aceitando o Evangelho, aceitando a Cristo e sendo batizado. Toda a palavra de Deus. Você nunca vai ver o Senhor dizendo assim: é o seguinte, você tem que participar da escola dominical, você tem que participar dos cultos de libertação, você tem que participar disso, você tem que passar um tempo e tal. Não, você não vê isso. Você vê Jesus: tu creu, então tu tem que ser batizado. Se tu não creu, é uma escolha de cada pessoa. O livre-arbítrio é para todos. Nunca batizamos alguém na marra, nunca. Aliás, geralmente as pessoas me ligam, me comunicam, né? Pastor, quando que vai ter batismo? Eu quero me batizar. Eu quero. Porque é uma decisão nossa. Ninguém pode nos obrigar. Porque o batismo é um sinal exterior de uma obra interior, de algo que aconteceu dentro de nós. Enquanto essa obra não acontecer dentro de você, você nunca vai ter fé para se batizar. A obra tem que acontecer. Qual é o significado do batismo, irmão? Eu quero que você anote isso dentro do teu coração. Primeiro, o batismo, ele significa a união de Cristo com uma pessoa. O texto que nós estávamos lendo, ele fala sobre isso. Olha aqui. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Quem morreu está justificado. No versículo 5 ele fala: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então o batismo é como se fosse um casamento. Quando um homem e uma mulher se casam, daquele momento em diante, um passa a viver para o outro. Não é verdade? Você que já é casado sabe disso. Não existe mais segredo, porque vocês agora são uma só carne. Quando Paulo disse: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando o Senhor disse que Ele e o Pai viriam sobre a pessoa e fariam morada na pessoa, foi o que aconteceu com Jesus quando Ele foi batizado. Jesus foi batizado, saiu da água, o Espírito Santo veio e pousou sobre ele, o Pai disse: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. O Espírito veio e pousou quando Jesus passou ali pelo batismo nas águas. Então, quando nós observamos, irmão, é um casamento. Daquele momento em diante que a pessoa passa pelo batismo, ela está unida. É por isso que a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Deus
através do Espírito Santo, ele vem sobre a vida da pessoa. Quando o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que sejam redimidos dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A pessoa, você sabe que essa semana eu tive uma experiência com Deus. Foi assim, irmão, uma tortura. Porque eu vi um senhor andando, segurando na mão de uma menina, toda de branco. Uma menina, eu acho que ela tinha uns 11, uns 12 anos, uma menina pura. Aquele senhor veio carregando aquela menina, mas o local aonde eu estava era um lugar tenebroso, de trevas, era um lugar assim, perigoso. Você já passou por um lugar assim meio escuro, assim, sabe, irmãos, umas casas velhas, um lugar assim, cheio de esconderijos, de coisa. Pense no lugar. E aquele senhor veio e trouxe aquela menina e entregou a mão da menina para mim, e eu peguei na mão daquela menina, e aquela voz falou assim: cuide dela. E eu saí com aquela menina, irmão, andando no lugar de perigo. Era salteador, era bandido, era gente de tudo que é lado, de tudo que é cor, de tudo que é jeito, de tudo que é tipo de roupa, vestido. E gente, você não imagina como foi difícil. Eu escondia aquela menina para um lado, eu escondia para o outro, eu levava aquela menina. E todas aquelas pessoas queriam destruir ela. Engraçado que parece que as armas, elas não estavam apontadas para a minha vida, as armas estavam apontadas para aquela menina. Olha, foi uma luta, irmãos, por muito tempo eu passei, sabe, quando você vai numa luta, eu passei por tantos lugares carregando aquela menina que rasguei a roupa, rasgava a roupa, a camisa. E eu levando aquela menina, até que cheguei, atravessei aquele lugar, cheguei no outro lado, um lugar melhor, um lugar amplo, limpo, claro, um lugar bom. Quando eu cheguei do outro lado, estava me esperando a pessoa lá, e eu cheguei com aquela menina, entreguei a menina para ele, e aí eu disse: quem é essa menina? E ele disse: é a minha igreja. Então foi uma experiência. Você não imagina o quanto que o Senhor te ama, o quanto que você é amado por Deus. Deus levanta pessoas para te defender, para sofrer por você, para enfrentar provações, dificuldades. Você não sabe o que passa um pastor, que olha para um pastor e diz: ó, um cara que vive às custas do povo. Irmão, você não sabe o que é ser pastor, o que é carregar pessoas nas costas, atravessar lugares difíceis. Porque quando o Senhor diz através de Paulo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim os principados e potestades, as legiões, os demônios, os dominadores desta terra, que agem na vida e no coração de muitas pessoas possuídas como instrumentos do mal. Você não imagina a luta, o peso espiritual. A gente chega até a pensar, eu não sei se esse pensamento é humano, é maligno. A gente chega a pensar: Senhor, não é justo sofrer tanto por causa da igreja. A igreja é a noiva do Senhor. Jesus morreu por causa da igreja. Essa menina, aí que eu aprendi a ver como que Deus vê a igreja. Deus não vê a igreja como alguém adulto, cheio de defeitos e falhas. Deus vê a igreja como uma jovem pura, santa.
mas para que você possa fazer parte da igreja. Ninguém é membro de uma igreja, ninguém é membro do corpo de Cristo se não passar pelo batismo. Existem muitas igrejas, quando a pessoa é batizada, ela recebe depois um certificado de batismo, e lá no livro de rol de membros é colocado o nome da pessoa lá, fulano de tal. Mas isso é feito duplamente, porque quando nós apanhamos o livro e colocamos ali o nome da pessoa que foi batizada e que de agora em diante faz parte da igreja, irmãos, a Bíblia diz que lá no céu existe o livro da vida. O livro da vida é um livro que está diante de Deus, e neste livro está o nome de todas as pessoas que receberam Jesus e foram batizadas nas águas e fazem parte da igreja do Senhor. E sempre que uma alma chega no céu, irmão, não é Pedro que está na porta do céu com uma chave, porque Pedro não decide quem é salvo e quem não é salvo. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum apóstolo pode decidir quem é salvo ou quem não é salvo. É só o Senhor, porque é Ele que comprou todas as almas com seu sangue. Mas a Bíblia diz que quando a pessoa chega no céu, a primeira coisa que o anjo faz é abrir o livro da vida para ver se o nome da pessoa está lá. E aí, irmão, se o teu nome estiver lá, a palavra será: bem-vindo, bendito do Senhor. Possuí por herança tudo o que vos está preparado antes da fundação do mundo. Mas se o teu nome não for achado no livro da vida, você não vai poder entrar, você vai ser mandado de volta. E aí não tem um lugar de pagar pecado, um purgatório, não é bíblico. Dali você vai para o outro lado, aonde diz a palavra de Deus que ali há choro e ranger de dentes. A Bíblia fala o Seol, o lugar de tormento, aonde o verme queima, mas não se consome. Quantas oportunidades Deus nos dá de nos convertermos, de nos rendermos a Cristo e de termos o nosso nome no livro da vida, e depois dessa vida cansada, quando tombarmos, a nossa alma, o nosso espírito herdar a eternidade com Deus. Quantas oportunidades Deus dá, e às vezes nós negamos a oportunidade. Uns creem, outros duvidam. Quantas pessoas têm duvidado de Deus? Eu mesmo, até os 25 anos eu duvidava, até que um dia eu tive um encontro com Cristo, como Paulo, o Saulo, e aí não teve jeito. Nós fomos chamados para a salvação. Então o Senhor, Ele quer se apropriar da tua vida. Ele quer você para Ele. Ele quer que você se submeta ao seu senhorio, ao seu cuidado. Ele quer que você participe dos benefícios da vida dEle, porque Ele diz que aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Ele quer te ressuscitar do velho homem, da velha criatura, transformar você num novo homem, numa nova criatura. Quando eu observava aqui a palavra de Deus, irmão, quantas pessoas que eram batizadas foram batizadas de novo. Se você ver no capítulo 19, versículo 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, abra aí a palavra de Deus, 19, olha aqui, pessoas que tinham sido batizadas no batismo de João Batista, que era o batismo do arrependimento. Paulo em Éfeso, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo
Tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, na verdade eram 12, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando vocês creram na palavra? Ao que responderam a ele: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos se existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém, irmãos? E diz que eram cerca de 12 homens. Você fala assim: pastor, mas eu fui batizado quando era criança. Irmão, escute o que eu estou te dizendo, com todo respeito, eu te respeito. Eu não estou dando a minha opinião para você, estou falando pela palavra de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma criança batizada, porque a criança é do Senhor, ela é inocente. Amém, meu amado? A criança é de Deus, o batismo é para pecador. Mas a gente batiza as crianças, e quando a gente se torna adulto, que a gente ouve o Evangelho, a gente não crê no Evangelho. A gente acha que um batismo de uma criança vale para a vida toda. Como que o inocente, que é de Deus, o batismo é para pecador? Eu quero abrir os teus olhos hoje, para que você, irmão amado, esteja seguro com Deus. Viu? Existe um provérbio, um ditado que diz assim: vivendo e aprendendo. Tem coisas na vida da gente que a gente vai aprender quando os cabelos estão brancos. Ninguém ensina. Outros não têm coragem de ensinar. Mas na igreja verdadeira, você sempre vai ouvir a verdade. Nunca ninguém vai pular a verdade. A decisão é tua, mas a verdade você vai ouvir. Quando o Senhor disse: aquele que crê e for batizado, Deus está dizendo que tem gente que não crê. Muitos não crê. Muitos não crê. Mas aquele que crê e for batizado, ele será salvo, porque ele vai estar se revestindo de Cristo, porque ele está se unindo a Cristo. Porque o Senhor disse assim: Pai, assim como eu e tu somos um, eles são um conosco. Sabe, a unidade que hoje, que Cristo trouxe, a união entre os dois, de pai e de filho, através de Cristo se estende a todas as pessoas. Hoje a gente tem o privilégio de ter experiências com Deus, de ter revelações de Deus, de conhecer a sua palavra. Sabe, quando Saulo era um religioso, pense, ele era fariseu, fazia parte do Sinédrio. Saulo era um homem zeloso da lei. E sabe por que ele perseguia os crentes? Porque ele acreditava que a religião verdadeira era a lei de Moisés, e ele foi ensinado na lei. Então ele defendia a lei, ele prendia por causa da lei, e ele mandava matar por causa da lei. É mais ou menos como fazem os islâmicos hoje, né? Os adeptos de Maomé explodem bombas e matam pessoas em nome da fé. Então Saulo fazia isso.
perseguia as pessoas, prendia as pessoas. Alguns historiadores dizem que ele entrava nas sinagogas e pegava as mulheres pelos cabelos e arrastava para fora das sinagogas. Imagina você, uma igreja aqui, como nós aqui, entrar aqui, vários homens, soldados, pegar as mulheres pelo cabelo e arrastar para fora. Era isso que ele fazia. Aí, irmãos, ele saiu com uma carta para prender um monte de gente. Estava legalizado, ele podia prender quem ele quisesse, matar quem ele quisesse, porque a ordem já tinha sido assinada por Pilatos, ele tinha tudo. E ele saiu com aquela carta e um monte de soldado e foi lá na estrada de Damasco. Resplandeceu uma luz e o Senhor Jesus apareceu a ele. E ele caiu daquele animal, daquele cavalo, e uma luz resplandeceu de uma forma tão intensa que ele ficou cego. E aí levaram ele num certo lugar, numa casa, deixaram ele lá, e Deus manda Ananias até ele. E ali você conhece o texto, nós lemos. Ananias conversa com ele, ora por ele, e a Bíblia diz que caíram dos seus olhos, o que, irmão? Escamas. Até então, aquelas escamas eram invisíveis. Mas quando a oração veio sobre a sua vida, quando o homem de Deus ministrou sobre a sua vida, as escamas que impediam que ele visse espiritualmente, porque espiritualmente ele era um homem cego, ele podia ver as pessoas fisicamente, mas ele não via espiritualmente, porque a pessoa, ela só pode ver espiritualmente quando o Senhor remove as escamas dos olhos da pessoa. Caíram as escamas, e a Bíblia diz que Saulo imediatamente foi batizado, e ali ele passou a ser Paulo. E aí Ananias pega ele pela mão e leva os outros discípulos. Imagina você, o pânico, o medo, porque sabiam quem era aquele homem. Nem Ananias queria ir na casa dele. Não, Senhor, esse homem é um perseguidor, é um bandido. Estevão foi morto e as roupas de Estevão foram entregadas na mão dele. E o Senhor disse: vai, porque ele é um vaso escolhido para mim. Caíram umas escamas. Ele via aquilo que não era necessário ver, mas aquilo que era preciso enxergar ele não conseguia, porque estava cego. Irmãos, quando a Bíblia diz que o Senhor veio para abrir os olhos dos cegos, Ele não estava referindo apenas os cegos de nascença, os cegos fisicamente, mas os cegos espirituais. E os fariseus, os sacerdotes, Jesus veio e Jesus morreu e ressuscitou e voltou para o céu, e os sacerdotes continuaram cegos, e o povo de Israel continua cego até o dia de hoje. O religioso Saulo, quando teve um encontro com Cristo, caiu as escamas, mas os restantes continuam cegos, não pode ver. Existem famílias que, conforme os membros da família vão se convertendo, vai caindo as escamas, vai caindo. Tanto que os que não se convertem, eles ficam tão tristes, porque eles dizem assim: mas o que tem naquela igreja? Você teve uma lavagem cerebral? Aquele pastor lavou o teu cérebro. Ah, se eu tivesse poder para isso. Aquele pastor te enganou. E a gente fala assim, para a pessoa assim, quando a gente se irrita bastante: esse cara trocou os crentes por a nossa família. E a gente fala assim: pega a tua cama, o teu fogão, vá lá para a igreja. E a pessoa, irmão, com o coração ferido, magoado, não pode retrucar, não pode explicar para a pessoa o que aconteceu. Quantas pessoas, irmãos, hoje sofrem dentro da sua própria casa. Quando Jesus disse: cuideis que eu vim trazer paz nas famílias, Jesus disse: não, eu vim trazer guerra, batalha.
pai contra filho, filho contra pai, irmão. Irmão, deixa eu te dizer, quantos pais que se tornaram inimigos dos filhos, porque os filhos foram para a igreja, receberam Jesus e se batizaram. Nunca esqueço de um pai que uma vez falou para mim assim: aqui, pastor, eu prefiro que a minha filha seja uma prostituta do que crente. Falou. Porque a filha dele foi para a igreja e se apaixonou por Jesus e se batizou e começou a servir a Jesus, e o pai ficou indignado. Eu prefiro que ela seja uma prostituta do que crente. Irmão, você sabia que eu já batizei pessoas e recebi pai e parentes armados na minha casa para me matar? Por que uma pessoa decide matar uma outra pessoa porque um filho se converteu? A fé é algo tremendo. Não é para todos. O propósito de Deus é para todos, mas a fé não é para todos. Porque tem gente que fica nas igrejas 10, 15, 20 anos e não se batiza, e sempre ouvindo a palavra de Deus. Tem gente que está 30 anos ouvindo a palavra de Deus e ainda não se batizaram. E eu digo para você, pense o que disse Jesus: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê vai ser condenado. Cada passo que você der, você vai ter isso na tua cabeça. Porque a verdade, quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, se você viesse aqui hoje e eu trouxesse uma palavra de motivação, de elogio, e eu te enchesse de rosas, de flores, porque seja bem-vindo, você é uma pessoa especial, você é isso, e tal, porque Deus vai te curar, vai te libertar, Deus vai te abençoar, te prosperar, te encher de dinheiro, Deus vai fazer isso, você ia ficar lisonjeado. Opa! E talvez você dissesse assim: mas foi tão bom estar naquela igreja. Ai, como eu precisava de uma palavra de autoestima, como eu precisava de uma palavra de prosperidade. Ah, sabe de uma coisa? Domingo que vem eu vou voltar lá. Aí a gente vai esperando isso, e aí Deus vem com uma palavra. E aí eu digo assim: quem será que vai voltar? Um dia Jesus trouxe uma palavra no Evangelho de João, capítulo 6, e a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas abandonaram Jesus. Só ficou os 12 discípulos. E Jesus falou assim: mas aonde que está a multidão? E eles disseram assim: Senhor, eles foram embora porque as tuas palavras são duras. E Jesus falou assim: vem cá, e vocês não querem acompanhá-los? Aí Pedro falou assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido. E mais, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Mas mais de 3.000 pessoas abandonaram Jesus, porque Jesus pregou a verdade. Irmão, escute. O que liberta é a verdade. O que faz com que a gente entenda as coisas é a verdade. Se você entrar numa igreja e você não for confrontado, não é igreja. Porque nós somos pecadores. E Deus sempre vai nos tratar como nós somos. Amém? Então, aonde existe bajulação, elogio, um monte de coisa, irmão, sai de lá. Porque nem toda bajulação, nem todo elogio é verdadeiro. A maioria, irmão, é lisonja. Mas quando a pessoa tem coragem de falar a verdade, porque o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade.
não é aquele que encobre a verdade com mentira. Esse é o verdadeiro amigo. A palavra que eu trouxe para você hoje é a palavra que Jesus pregava. A palavra verdadeira. Amém, irmão? A palavra verdadeira. Fiz uma live um certo dia, e a live alcançou um monte de visualização, e alguns comentários, e a maioria dos comentários diziam assim: forte a tua palavra, dura, forte e dura. Porque gente para elogiar e paparicar está cheio aí. Aonde você for, você vai encontrar a igreja que diz assim: venha, que Deus vai te enriquecer, vai te curar, vai te abençoar, vai, venha, Deus vai fazer isso. Você vai achar um monte de lugar. Mas a palavra verdadeira é: venha, se arrependa, se humilhe e salve a tua alma. Essa é a palavra verdadeira. O que Deus quer nos últimos dias é salvar a nossa alma, gente. Veio uma pandemia e levou pessoas. Quanta gente morreu sem salvação. Todos os dias morrem pessoas infartadas, diversas doenças, enfermidades, praga. Um monte de gente morre todos os dias sem ouvir a verdade. Mas essa é a palavra de Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não é aquele que crê será salvo e depois batizado, não. Aquele que crê e for. Crer não é suficiente para salvar uma pessoa. É preciso passar pelo batismo. E eu quero dizer para você que no próximo domingo à noite eu quero realizar um batismo aqui na igreja. Domingo vai estar frio. Vai estar frio, é inverno, já vai dar uma mudança de temperatura. Mas a gente dá um jeito de aquecer a água, colocamos uns panelão de água quente. Eu me batizei, fui batizado no inverno, na cidade de Lages. Pense, irmão, quase que Jesus me levou no batismo. Eu pesava 63 quilos. Pense no neguinho reganhado. Bem magrinho eu era. Quando o pastor, que já está com Jesus há muito tempo, Cristiano, me tirou da água, fazem 35 anos, eu não me arrependo. E ó, irmão, quero dizer para você que foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Foi quando eu aceitei Cristo e fui batizado. O meu batismo e o meu casamento com Cristo foi melhor que o meu casamento com a minha esposa, quando eu recebi o primeiro filho, quando tive as minhas conquistas. O meu batismo, a minha salvação não tem comparação. Pastor, você não ama a tua família, a tua esposa? Você não ama? Não, amo. Mas a Bíblia diz, né, que aquele que tem fé, ele ama a Deus em primeiro lugar, antes de tudo e de todos. E esse é o mandamento: amai ao Senhor com toda a tua força, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Amar a Deus. E eu digo para você, porque quando eu casei, eu não andava bobo pelo meio da rua. Mas quando eu me batizei e me salvei, eu saí andando, quase fui atropelado, irmão. Só a graça de Deus. Mas eu escutei freada. Sai daí, seu louco! Me xingavam porque eu falava sozinho nas ruas. Eu falo sozinho até hoje. Tem hora que eu estou lá em casa falando, estou pregando, estou falando. E a Ana: com quem que está falando, rapaz? Até hoje eu falo sozinho. Mas eu, quando eu me converti, eu saía bobo na rua.
E falando na rua e tal e tal. Os caras buzinavam. Sai da rua. Eu glorifico a Deus porque até hoje eu vivo isso. 35 anos e eu vivo essa paixão. É maravilhoso quando a gente vive a verdadeira fé, irmão. Quando a gente se sente próximo de Deus. Quando a gente tem revelação de Deus, experiências com Deus. Irmão, eu já vi o Senhor mais de uma vez. Eu já vi os anjos dele. Eu sempre disse que eu me sinto um privilegiado. Tem gente que não crê nem que Deus existe. Mas eu já tive as experiências. Talvez seja por isso que Deus colocou esse peso nas minhas costas. Eu tenho feito de tudo para te levar pela mão, para te carregar do meio do perigo, para te levar para o outro lado. Mas chegar lá não depende só de mim, porque a menina que eu carregava, ela queria ir. Ela não ficava me segurando para não ir. Ela aceitou fugir, ela aceitou escapar do perigo. Ela me acompanhava, ela corria do meu lado. Só chega do outro lado aqueles que aceitam e correm. Aqueles que ficam segurando a igreja, prendendo, não chegam do outro lado. A vontade de Deus, irmão, é te levar para o outro lado, para que você chegue no lugar de descanso, lugar preparado pelo Senhor. Amém? Mas isso não depende só de Deus, depende de crer e ser batizado. Ser batizado, ser batizado, ser batizado, ser batizado, ser batizado, ser batizado.